Bom, talvez alguns de vocês já viram é, no, no WhatsApp dos anúncios que o estudo de hoje é sobre o contínuo. Acredito que tem bastante tempo, bastante mesmo, que esse tema não é falado por aqui. E enfim, eu acho que está sendo um momento bom para voltar para algo talvez um pouco velho, mas ao mesmo tempo lembrar da importância disso. Eu gostaria de dizer que o estudo contínuo é muito longo, no sentido de tocar todos os detalhes. Então, é impossível falar do contínuo da forma que a gente entende, as implicações que tem num estudo só. Mas nesse eu gostaria de, talvez, juntos conseguirmos construir e lembrarmos da importância que ele tem em diferentes níveis, da importância que teve no nosso caminho, mas também da importância que em si o estudo contínuo tem, quer seja para o adventismo ou para a gente, né? Tocar a importância, a relevância dele, do contínuo, das diferentes formas que a gente puder chegar hoje, né? Então, gostaria de começar fazendo perguntas, esperando a interação de vocês. E a primeira pergunta que eu quero colocar é: o que é o contínuo de forma oficial para a Igreja Adventista hoje? Quem sabe, quem lembra? Alguém? Você. Pedro, Enildo? isso. Pode Bom, falar. bom, até alguns tempos atrás, tem muito tempo que eu não pesquiso, mas na visão adventista, o contínuo, ele se trata do santuário, se não estou enganado. Ok? Elabora um pouco mais. Se Então, puder. de acordo com o que a gente, como adventista, estudava, o Aham. contínuo ali de Daniel 8, né? Eu vou falar um pouco do que a gente aprendeu, foi desconstruindo ao longo dos anos, né? Sim. Através da metodologia, a gente foi compreendendo que muitos dos compiladores da Bíblia, eles Uhum. foram induzidos a colocar a palavra sacrifício pelo nome contínuo. Mas a gente Uhum. aprendeu que ele, através da metodologia, ele foi aprendendo me fugiu a palavra agora. Através da concordância, ele foi entendendo que essa palavra ela não se referia ao contínuo como é explicado pelo Adventismo. Que no Adventismo é entendido que o contínuo está ligado à palavra sacrifício. Deixa eu ver, estou tentando encontrar o texto aqui. Vou Tá deixar bom? mais pessoas comentar e vou tentar ler aqui para ver se eu consigo fazer um ponto melhor. Tá bom, tranquilo. A gente também vai para Daniel 8. Vamos tocar um pouquinho os versos. Mas eu acho que a tua introdução vale a pena. Olha só. Porque estamos fazendo funcionar nosso cérebro, lembrar um pouco qual que é a posição da igreja, qual que seja a nossa, mas porque estamos tendo uma discussão da posição de e da posição do outro, tipo, por que em si isso é um tema? Por que gasta tempo nisso, né? Eu gostaria de para lembrar para aqueles que talvez há muito tempo que não ouvem, ou talvez chegaram no movimento num tempo que não se falava muito sobre isso. O contínuo, o contínuo é uma dessas peças que acreditamos o Senhor colocou no nosso caminho
que inevitavelmente causou um desenvolvimento de maior luz, uma procura de certas coisas que talvez estavam um pouco esquecidas ou que não tínhamos parado para pensar. O contínuo é uma dessas peças, uma dessas pedras que foi colocada, vamos dizer assim, nos fundamentos do que hoje o movimento é. E sem ele, a gente não teria, vamos dizer assim, a razão de nós estarmos onde estamos hoje é porque a gente foi encontrando no caminho, ou o Senhor foi colocando certas peças nesse fundamento, e o contínuo é uma dessas que é fundamental, de diferentes formas, que bem seja porque, de forma teológica, ele tem um impacto muito importante, a gente vai chegar ali, e por isso vamos falar da importância, mas também nesse senso, ou sim, nessa consciência que foi acontecendo no movimento, de que, olha, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena revisar. Qual outra talvez a gente deveria dar uma olhada? E depois, quando volta para trás, procurar umas outras coisas que estavam ali, um pouco ou esquecidas ou perdidas, e quando elas vieram para formar parte das verdades que nunca deveriam ter deixado de ser verdades, o Senhor conseguiu usar essas peças que não são verdades nossas, são uma coisa muito velha, compreendida pelo Adventismo desde o início, só que às vezes você sabe quando você, né, você tinha o sonho de Miller, lembra? Ele tinha aquelas joias eram todas muito maravilhosas. Houve um período que essas joias são esquecidas, são colocadas abaixo de sujeira, como fala, o sonho está em Primeiros Escritos, vocês lembram? Mas houve um tempo em que ele chora e diz: Senhor, o que aconteceu com as joias? Se perderam, todo mundo veio aqui a olhar para elas e ao final, né, jogaram todas, espalharam elas por todo o quarto e ficaram cheias de pó e sujeira. Agora não tenho nenhuma mais. Quando as joias, no sonho de Miller, que a linguagem fez questão de colocar em Primeiros Escritos, são limpas, o homem da vassoura, que é Cristo, vem e de forma miraculosa ele consegue reunir as joias. Todos lembram que a caixa onde estavam aquelas joias era muito menor que a caixa nova que foi precisa para colocar as joias limpas. Ficaram 10 vezes mais brilhantes que antes e eram mais joias. Isso demonstra, obviamente, é um milagre. Então, nós entendemos o movimento que quando fomos para trás a resgatar joias que estavam tampadas com sujeira, o resultado de fazer isso você recupera o que já era joias antes, mas você se depara com mais. E, enfim, na prática, porque acreditamos que o Senhor, sua providência, começa a abrir, começa a fazer conexões com aquelas verdades antigas, que são relevantes para nosso tempo, e daí por diante, vocês entendem, começa a se desenvolver outras coisas, e a gente chega às linhas, a gente chega às comparações históricas de forma um pouco mais precisa, etc, etc. Eu gostaria de lembrar, de começar a nossa discussão sobre a importância do contínuo e o porquê a gente está falando dele, não é uma questão nossa, é uma questão, é uma dúvida, é uma pergunta que surge muito muito honestamente, tipo, não tinha como nós nos perguntarmos, e é por conta do seguinte, uma citação que a gente leu muitas vezes, deixa eu ler um chat aqui, algumas pessoas colocaram,
O ministério do santuário, tinha colocado a Carol, sistema de sacrifício. O Gabriel coloca a Yagi, um sacrifício de Cristo cessou o sacrifício no santuário da terra. O sacrifício diário foi tirado. Acho que não sacrifício diário da terra. Não sei se é isso que você quis dizer, Gabriel, mas a gente vai entrar ali. Eles vão brilhar ainda mais. Isso. Tudo faz ainda mais sentido ao reestudarmos a luz das novas verdades. Isso. Enfim, olha só. Vamos começar pela citação de Primeiros Escritos, página 74. A gente lia muito essa citação. Ela continua sendo uma pedra fundamental para a gente. Eu vou compartilhar. Sim, eu vou compartilhar a tela. Aí fica um pouco maior as letras. Eu vou pedir para alguém ler. Ok? Então, damos aqui. Uma pessoa que possa ler, por favor, esse primeiro trecho aí. Primeiras 5 linhas, 6. Eu vou ler aqui, Pedro. Uhum. Tenho visto que o diagrama de 1843 ele foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado. Que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que sua mão estava presente e ocultou o engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Até aqui só? Até aqui agora. Então tá. Imagine que você, né, tá lendo esse texto pela primeira vez. Sério, de forma honesta. Imagine que você está lendo o texto pela primeira vez. Aqui não é para criar confusão, não. É só pensar, gente, de que diagrama tá falando? É muito natural, ao ler isto, dizer diagrama do 43 tal, dirigido pela mão do Senhor. Uau, eu gostaria de saber que diagrama é esse. Muitos adventistas conhecem, mas muita gente não. Não estou dizendo que é um tema de salvação, conhecer a existência do diagrama. Estou dizendo que, honestamente, tem pessoas que vão ir para cá e vão ver, tem um diagrama dirigido pela mão do Senhor. 2, um diagrama que não deve ser alterado. 3, a palavra figurações, não lembrava, acho que eu nunca li em português essa citação. Significa números, né, para vocês. O que significa figurações? Eu acho que figurações aqui para a gente significa realmente figuras, imagens, desenhos. Ok. O que está aparecendo aí no diagrama. Tudo que está escrito nele. Sim. Sabe o que acontece? Que em inglês, no espanhol, eu acho que eles colocaram uma palavra certa, a tradução certa, mas em inglês ela colocou figures, figuras. Só que em inglês figuras não é necessariamente... desculpa aqui o barulho. Vou voltar já. Em inglês figures não é realmente figuras em português, ou figurações, é números. Basicamente é isso. Só queria deixar isso para vocês, que aqui o que ela está falando é de números. E em espanhol é isso mesmo. Eles colocaram uma tradução certa. Eles colocaram a palavra cifras, que para nós em espanhol seria números. Enfim, tem números que eram o que ele desejava que fossem, que sua mão estava presente e ocultou um engano. Estou tentando ler aqui em português, estou ficando confuso, porque, enfim, em inglês, ocultou um engano, está bem traduzido. Ela fala que foi que ele ocultou um engano. E depois em inglês diz, em algumas das figurações, na verdade, em alguns dos números. Ou seja, em inglês é assim, ocultou um engano, singular, em alguns dos números, plural. Basicamente significa que esse erro
que existe no diagrama é só um, não tem mais de um erro, é só um, só que ele aparece mais de uma vez. Vocês estão me seguindo? Sim? Ficou confuso? Não. Até agora não. Sim, dá para entender. Vou tentar puxar aqui. Eu sei que em inglês fica tudo meio mais confuso, mas eu queria sim mostrar para vocês. Onde que está isso? Ah, é que eles em inglês colocaram muita coisa. Queria pelo menos mostrar o que está. Aqui está. Eu vou ressaltar para você. Você pelo menos quero que veja o plural e o singular. Essa frase aqui diz que sua mão, that his hand, was over and hid a mistake. Estava por cima e escondeu um erro. Essa palavra, a mistake, significa um só. Que ele estava em some of the figures, em plural. Então, esse erro estava em alguns dos números. Lembrando que figuras aqui é números. Muito bem. A gente vai para o diagrama já. Só queria deixar claro que acontece o erro só uma vez. Em espanhol está bem traduzido. Então, quem lê sabe que o erro existe só uma vez, mas acontece mais de uma vez. Mas aparece mais de uma vez, só que só um erro. Então, quando a gente vai para o diagrama, o assunto fica assim. Vamos lá. Muito tempo que não temos nosso diagrama, né? Que não olhamos para ele. Vamos dar uma olhada rapidinho para o diagrama e lembrar que o diagrama ele tem uma estrutura muito que parece todo um desordem, mas não é. Ele está bem organizado. O diagrama está dividido em 3 colunas. Tem uma coluna central, que seria essa daqui, que ela chega até embaixo. Essa imagem é tão grande que eu não consigo colocar ela menor, mas quero que saibam que o diagrama tem essa coluna central. Estou fazendo aqui um desastre, mas depois eu apago. Essa coluna central é uma linha de tempo que chega até, como vocês conseguem ver, 1843. O diagrama tem do lado esquerdo o livro de Daniel e do lado direito o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse começa aqui. As imagens de animais e a estátua que estão na esquerda, elas estão alinhadas com as datas que estão na coluna central. Por exemplo, quando a cabeça de ouro está aqui e o leão, eles vão colocar isso tocando os anos específicos do reinado de Babilônia. 538, quando cai Babilônia, quando Ciro toma posse de Babilônia, enfim. E assim por diante. Esse animal, ou seja, mais ou menos, eles conseguiram colocar que cada animal batesse com as datas certas. Esse aqui é Roma pagã. Olha onde eles colocam. No período da cruz, por diante. Era o tempo que Jesus veio. E a Roma pagã, em Apocalipse 12, que é essa besta aqui, eles conseguem bater com isso. Enfim, é uma linha de tempo, está construído assim, não é tão embolado como pode parecer. E aqui vem a parte interessante. Nós precisamos procurar. Lembra que nós estamos lendo essa citação pela primeira vez, né? Vamos supor. A gente encontra o diagrama, que é só procurar pela internet. Tem muitos sites da igreja que tem. E
Mas uma resolução tão boa como essa, só no site do livrinho. Ok. Nós temos que procurar números que têm um erro. Então, você vai lá, você já leu o Grande Conflito e você já conhece que o retorno de Jesus em 1843 não estava certo. Aí você encontrou o erro. Então, vocês conseguem ver o erro que é o ano 43. Quantas vezes aparece? Aparece 1, 2, 3 e 4 vezes. Então, isso aqui só para entendermos que quando ela diz que tem um erro em alguns dos números, é porque é só um erro que aparece mais de uma vez. Assim de simples. Pergunta até aqui? Algum comentário de vocês? Ok. Voltando para a citação. Vou ler rapidinho. Tenho visto que o diagrama de 43 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas das figurações, ela fala em plural, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Então tá. Até aqui, você que está lendo o Espírito de Profecia, que você acredita que ela está falando, você já conseguiu conciliar as suas ideias com relação ao erro. Ah, beleza, tem um, aparece mais de uma vez. Mas esse diagrama todo foi dirigido pela mão do Senhor. E é como ele queria. E como você já achou o erro, e não tem outro, isso significa, né, que o resto do diagrama está bom, que está certo. Outra coisa interessante, uma vez que uma pessoa vem e se depara com o diagrama, é que a pessoa vai ficar observando, vai ficar lendo, e vai encontrar muita coisa que o Adventismo continua a estudar, a falar, né? A maioria do que está aqui. Tipo assim, Daniel 2, a estátua. Daniel 7, os animais imundos. Daniel 8, os animais puros, mas com defeitos. O chifre pequeno. Também está aqui, que seria Roma papal. Apocalipse 12, 13, está aqui também. A besta, o dragão. A de Apocalipse 17, que é a mulher acima da besta. Mas, quando chegamos para esses cavalos, a coisa fica confusa. E aparece o chamado maometismo aqui. E depois, se você for mais perto, ele vai dizer onde estão esses versos. Quando fala disso, Apocalipse 9. E a gente começa a ver que tem coisas. Estou te falando porque eu passei por isso. Eu estava sentado no computador, sei lá, em 2014, 2015. Eu fui atrás de vídeo dos pastores que eu tanto estudei, porque estava interessado, né, um pouquinho, eu queria saber sobre Apocalipse 9, enfim, como assim o Islã está aqui na profecia, enfim. Então, realmente tem muito pouco conteúdo ou nada sobre, por exemplo, esses dois pontos aqui. Tá, pode não parecer importante, mas eles colocaram no diagrama há mais de 150 anos. Era importante para eles. Depois a gente correu atrás, achou muitas mais citações da utilidade e como era usado o diagrama. Depois tem aquele leitor que vai muito perto e que fica lendo bastante coisa, e ele vai chegar para essa parte aqui do diagrama, na linha do tempo, que fala a data 508, revogação do sacrifício contínuo.
Daniel 8, 11 e 12. Primeiro, a data 508, nos estudos de profecia, não aparece muito. Só que tem muitas outras datas aqui que nos estudos de profecia não aparecem muito. Então, tem o contínuo conectado com a data 508. Faço uma pergunta rapidinho. Vocês lembram desses números aqui? 1335, 1290. Sim, né? No final de Daniel, no final do livro de Daniel. Isso mesmo. Ou seja, tá no livro de Daniel. Vocês vão lembrar que para nós, para todo adventista, o livro de Daniel tipo assim, é fundamental. E as datas proféticas que estão nele, para toda pessoa que já foi cristão, que passou talvez pela igreja a que for, e se interessou em profecia, e acabou chegando na igreja adventista porque a igreja adventista tinha as explicações, tinha os estudos, foi o meu caso, realmente de forma lógica, né, deixaram claro para mim as profecias sem deixar lacunas no tempo, sem parar de explicar coisas porque era mais complicado. No o adventismo ia e dizia isso assim, isso assim, isso assado. Enfim, eu gostava disso, mas eu não consegui não ficar um pouco não decepcionado, mas muito curioso. Eu queria entender por que havia tão pouco material ou nada sobre essas duas datas aqui. Porque não é tipo, como aconteceu mais para frente no movimento, o 2520. Tipo assim, o número não aparece na Bíblia, em lugar nenhum. Mas 1235 e 1290 aparecem muito. Eu vou abrir a Bíblia aqui e quero ir para onde o diagrama está dizendo que está essas datas, que é o Daniel 12, 11. Essas letrinhas estão muito pequenas. E eu já nem lembro como colocar maior. Mas, enfim, eu vou ler, vocês podem ler nas suas Bíblias. Daniel 12, 11 diz: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, aqui está o 1290. Seguinte versículo: bem-aventurado que espera e chega até 1335. Então, os números estão aqui. 2. A abominação desoladora é aquela referência muito conhecida de Jesus em Mateus 24, quando ele diz: e olha, quando for colocada a abominação desoladora, como falou o profeta Daniel, etc, etc. E ele continua explicando, falando. Então, Jesus fez menção desse verso 11. Então, Jesus fez menção do verso 11 em Mateus 24. É um sinal muito importante para o povo de Deus nos últimos dias. Só que para você saber quando é colocada a abominação desoladora, verso 11 diz que você tem que saber o tempo em que o contínuo sacrifício é tirado. Então, você já começa a entender que mexer com o contínuo mexe com quando a abominação desoladora é colocada. E depois mexe para quando você coloca o começo da profecia dos 1290 e dos 1335 dias. Tocar o contínuo faz que 1335, 1290 fiquem num lugar certo ou num lugar errado. O contínuo está exatamente do lado dessas duas datas de forma proposital. Eles colocaram aqui. Basicamente, eles estão dizendo que o contínuo foi tirado em 508. Então, tá. Voltamos para a citação. Interessante
Ele vai te falando desse diagrama lindo que a gente está vendo agora, que está bem legal, que tem algumas coisas que está causando desejo de estudar mais. No seguinte parágrafo, ela vai e fala: vi então, em relação ao contínuo, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana. Vamos parar aqui. Porque às vezes, quando a gente vai para isto, e eu tenho ouvido pessoas que fazem isso, a coisa começa a ficar um pouco conspiranoica. Palavras supridas pela sabedoria humana. Deixa eu ver se aqui aparece. Não. Então tá. Eu vou colocar em inglês rapidinho para vocês. Eu acredito que tem bíblias em português que também fazem isso. Eu tinha a minha própria em espanhol que fazia isso. As palavras supridas quer dizer palavras que não estão no hebraico ou no grego, que os tradutores acharam pertinente colocar, acrescentar, estão na Bíblia toda. Elas em inglês, aqui, nessa Bíblia que eu tenho aqui, elas estão em, como se chama como se fala em português as palavras que estão inclinadas assim para frente? Itálicas? Itálico. Ok. As palavras em itálico, todas as que vocês veem aqui, elas estão em um cinza um pouquinho mais clarinho. Vocês conseguem ver quantas vezes aparece, né? Em vários versos. Quando você chega no 12, 11, você vê a palavra sacrifício em itálico. Itálico significa que os tradutores sabem que a palavra não estava no texto, mas eles colocaram para acrescentar, olha, que seja sentido, enfim. E eu vou te falar, a esmagadora maioria das vezes, os tradutores fizeram certo. E para que vocês saibam que isso acontece muito, eu vou, de forma aleatória, clicar em outro livro, outro capítulo, e vou procurar itálicos. Alguém viu um itálico aqui? Eu entrei em Neemias. Eu sei que está um pouco longe as letras. Olha aqui, eu achei, no verso 9 tem 3, 4, depois no 10, enfim. No 11 também tem aqui um itálico. Enfim, elas estão na Bíblia toda. Então, eu só queria dizer isso porque acrescentar palavras não é uma coisa rara. Isso é normal e até necessário. Mas Deus aqui quer que a gente saiba que de todas as palavras da Bíblia que foram acrescentadas, simplesmente para acrescentar sentido, para nos ajudarmos a ler, a palavra sacrifício, ela é uma que a gente tem que estar ciente que ela não está no texto. Então, vi então em relação contínua, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto. Isso já sabemos, qualquer que tem uma Bíblia que mostra o itálico das palavras acrescentadas, sabe que não está. Mas não sempre está errado. A maioria das vezes é certo. Mas aqui não é certo. E que o Senhor deu a visão correta àqueles que deu o clamor da hora do juízo. Eu, sempre que eu li essa linha aqui, eu achava tão confusa. Enfim, essa linha aqui toda significa mileritas. As pessoas que falaram a hora do juízo são as pessoas que falaram 1844. Que no início era 43, que depois foi 44. Enfim, fim da história. Ela está dizendo que as pessoas que sabem, aqui diz, que o Senhor deu a visão correta sobre o contínuo, que é o tema que ela está falando, aqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo. Mas na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. As palavras do Senhor são muito importantes. Ele achou pertinente para as gerações futuras
deixar essa linha aqui. Que opiniões com relação ao contínuo que não são as verdadeiras trazem o quê? Trevas e confusão. Lembrem-se que o estudo que estamos tendo agora não é um estudo para explicar 100% o que é o contínuo, mas lembrarmos da importância do contínuo. E estamos vendo que a importância do contínuo para nós como movimento foi e é importante, mas não é para nós o contínuo a grande importância. Ele é importante para as pessoas que leram esse texto em 1858 e todos os que vieram depois para o Adventismo. Então, eu acho que dá para ver que o contínuo tem uma importância. 2, que o contínuo já tem uma explicação. Já se sabe o que é. Pelo menos de forma geral, a gente já sabe que havia um entendimento com relação ao contínuo que já os mileritas colocaram. E como saber o que é o contínuo? Segundo os mileritas, bom, dá para pesquisar nos livros, dá para ler o próprio diagrama, por exemplo. Ele já dá algumas coisas, pelo menos nos dá a data de 508, enfim. Correr atrás e saber como é que o contínuo era entendido pelos mileritas. Mas outra coisa importante é falar de um evento histórico. O contínuo não foi mudado de forma formal. Na teologia adventista, o contínuo não mudou até após a morte de Ellen White. Havia já forças dentro do adventismo, teólogos no adventismo, que já estavam trabalhando por mudar o que era o contínuo. E eu não vou dizer que era uma coisa, tipo assim, desonesta. As pessoas leem contínuo, as pessoas leem Daniel 8, e vocês sabem o que eles leem? Eles leem um capítulo que tem animais que são limpos para o santuário, diferente do capítulo anterior. Eles leem um capítulo onde esses animais que são usados no santuário, então tem uma conexão aqui, e é mesmo. 2, a palavra santuário em Daniel 8 aparece várias vezes. 3, é o santuário no verso 14, que seria o verso mais importante do adventismo. É o santuário, tá em inglês. É o santuário o que vai ser purificado. Verso 14. Então, tudo com relação a Daniel 8 tem a ver com o santuário. Então, quando você vê que a palavra contínuo aparece, e a palavra contínuo aparece 104 vezes na Bíblia, e de todas as vezes que aparecem na Bíblia, 99 estão fora de Daniel. 5 estão em Daniel. E das outras 99 vezes, a maioria das vezes, a palavra contínuo está relacionada, ou muitas vezes está relacionada aos sacrifícios contínuos do santuário. Então, a palavra contínuo, como se entendiam os mileritas e o adventismo por muito tempo, ela deixou de fazer sentido. Mas a ter mexido com a palavra contínuo mexeu com algo muito maior do que simplesmente a mudança de uma pequena palavra. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar das implicações de ter mudado o contínuo de uma coisa para outra. Mas, só para deixar aqui claro, a palavra contínuo aparece no verso 11, no verso 12, no verso 13. E o verso 13 é o verso que diz: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão desoladora?
etc, etc, etc. E a resposta é o número profético mais importante e da qual depende toda a fé adventista. Isso aqui não são palavras minhas, isso aqui eu tenho ouvido desde que cheguei no adventismo. As 2.300 tardes e manhãs é o assunto mais importante. Não porque ali se encontra a salvação, a gente não está falando disso. A gente sabe que outras pessoas se salvam sem conhecer os 2.300 tardes e manhãs. Tudo bem. Mas a existência do povo de Deus dos últimos dias depende, a doutrina adventista depende das 2.300 tardes e manhãs. Depende de 1844. Depende da transição do lugar santo para o Santíssimo. A palavra contínuo está na pergunta da qual a resposta é 2.300 tardes e manhãs. Assim como também, mais para Daniel 12, quando a gente estava lendo, também o contínuo está ali com as outras datas, com os outros números, perdão. Então, quando você muda uma palavra que compõe a pergunta da qual a resposta é a razão de ser do adventismo, você não mudou qualquer coisa. Então, esse estudo aqui é um simples apelo de que o contínuo já tem hoje, e já teve por muito tempo, uma compreensão correta. Ela disse aqui o que é. Ela não diz o que é, ela diz quem sabia o que era. E assim permaneceu sendo. Até ela morrer, não houve mudança oficial da igreja com relação ao contínuo, até a conferência de 1919, 4 anos depois da morte dela. E o contínuo foi mudado. Esse aqui é um apelo para dizer que o contínuo, para Satanás, é de muita importância. Porque para Deus é. E ele fez questão do que ela disse aqui no seguinte, de conseguir mudar a palavra e o significado. Porque ele sabe que o que se segue é confusão e trevas. Se mais para frente a gente pudermos fazer a parte 2 do contínuo, a gente vai entrar mais do porquê ter mudado destrói. Aqui eu vou fazer uma declaração forte, sem conseguir provar, porque não temos tempo, mas mudar a palavra contínuo e seu significado de forma profética abala as estruturas e não existe mais razão de ser do adventismo que nós acreditamos, das profecias e da relevância do adventismo para o mundo hoje. Gente, eu estava aqui falando, desculpem, acho que desconectou, ficou sem internet. Também não recebi por aqui mensagem no WhatsApp, eu não sei se a internet caiu, que nem o WhatsApp apareceu. Bom, eu vou fechar, mas qual foi a última coisa que vocês conseguiram ouvir? Você tinha falado. O contínuo era muito importante para... Desculpa, Carol. Que o contínuo era muito importante para Satanás, porque era muito importante para Deus. Ok. Bom, vamos tentar fechar com isso. Enfim, a ideia que eu estava construindo era que Satanás fez questão de mudar o contínuo e ele fez questão de mudar o contínuo por uma razão específica. E aqui eu vou fazer uma declaração um pouco forte, sem conseguir provar porque não temos tempo, mas a razão pela qual o contínuo é tão importante, foi tão importante para o movimento e é tão importante para o adventismo, é porque, de fato, mudar o significado da palavra, se a gente tiver uma parte 2 do estudo,
a gente vai ver de forma claríssima que o significado que foi dado ao contínuo hoje, que não acredito que foi feito de forma desonesta, acho que foi feito porque a sabedoria humana se coloca por cima de Deus. Isso tem um custo. Eu acho que fizeram porque assim o entendo, mas não compreende Daniel 8. Vocês conhecem o pastor como não lembro o nome dele, mas ele tem um canal que se chama Fala Sério, Pastor. Ele há pouco tempo fez um vídeo sobre o contínuo. Ele é uma pessoa assim, extremamente inteligente, como são todos os teólogos. Nós sabemos que os teólogos, a maioria deles, são todos muito mais inteligentes que todos nós no movimento. São pessoas que estudaram para isso. Mas a palavra de Deus diz que ele ia usar pessoas não formadas nem educadas em teologia para falar essas verdades. O contínuo, eu acho que o tema é um dos temas mais técnicos que se tem na Bíblia. E de forma mundana, a gente não é o pessoal mais indicado para explicar isso. Mas Deus decidiu que fosse assim. É um tema super técnico, que eu espero que a gente possa entrar mais. Eu só queria fechar dizendo que nós entendemos, assim como os mileritas entenderam, que o contínuo é o paganismo. E a razão pela qual Daniel decidiu chamar ele de contínuo é porque desde que ele era jovem, quando teve a sua visão dos reinos desde Babilônia para frente, havia uma coisa que era contínua, e era a supremacia pagã. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E ele viu isso em Daniel, e depois ele viu isso quando o próprio Nabucodonosor queria ser uma estátua completa de ouro, ele ia ser o único rei. Ele viu isso quando ele mesmo experimentou uma transição de dois reinos, Medo-Pérsia invadiu Babilônia, tomou conta. Ele viu isso quando ele teve a visão de Daniel 7. Todas as bestas tinham a ver com o paganismo. Ele viu isso em Daniel 8, que é uma repetição de Daniel 7. Ele viu isso em Daniel 11, que é outra repetição das mesmas coisas. Então, ele tem observado contínuo o paganismo. E ele chama ele de contínuo. Por isso, o momento em que ele fosse tirado para dar lugar a outra coisa é um grande evento. Satanás criou o paganismo para contrafazer Deus, só que houve um momento que o paganismo perdeu, o paganismo puro, por chamando ele assim, se isso existe, faz sentido. Esse paganismo puro, ele não tinha mais qualidades para contrafazer Deus. Num certo momento da história, aí ele inventou a seguinte fase, que Daniel chama de abominação desoladora. Então, são dois poderes. O poder do contínuo, o poder da abominação desoladora. E a abominação desoladora é aquela que Jesus falou. Que Jesus disse que Daniel falou. E seria o papado. O adventismo entende hoje que o contínuo é um contínuo sacrifício. E o contínuo sacrifício de Jesus, tipificado pelo contínuo sacrifício nos santuários terrestres da terra, santuário de Deus. Esse contínuo sacrifício de Jesus é esse acesso contínuo que nós temos de pedir perdão pelos nossos pecados, de ter comunhão com Jesus, com Deus, porque ele está no santuário oficiando pela gente. Ele oferece ainda esse sangue que foi derramado uma vez por todos, ele ainda continua oferecendo esses méritos. Então, teologicamente, isso não está errado. Mas não isso que Daniel queria falar. Então, como foi tirado o contínuo para o adventismo hoje? Foi tirado da mente das pessoas. Quando o papado criou um sistema diferente de
ter acesso ao perdão de Deus, de ter acesso a Jesus. Eles criaram, por exemplo, a misa. Enfim, a teologia papal é a forma em que o contínuo foi tirado, como fala Daniel. Essa pequena mudança de o contínuo ser, na verdade, o paganismo, a ser o sacrifício contínuo de Jesus por nós, como não se entende Daniel de forma completa, infelizmente ter mudado isso faz que todas as estruturas sejam abaladas. Era mais ou menos isso o resumo que eu estava fazendo quando caiu a internet. Seria muito legal termos uma parte 2, tocar de forma mais técnica, tentar fazer isso com o contínuo, e vemos a importância dele hoje ainda, sendo que ele é o paganismo, sendo que ele é contínuo. Como a Ancia Terry tem falado ultimamente, ela decidiu entrar de novo no contínuo. Não sei se você sabe, mas temos Vespers saindo, que espero que sejam traduzidos ao português em breve, enfim. Ela decidiu entrar no contínuo de novo e, enfim, tá tocando outras coisas bem interessantes. Alguma pergunta até aqui? Um comentário antes de fecharmos? Ô, Pedro, Sim. eu acho super interessante, só fechando aqui rapidinho, esse entendimento do contínuo, como a gente entende hoje. Eu entrei no movimento através do conhecimento desse estudo. Não vou falar, delongar, mas entender o contínuo como a gente entende hoje mostra a gente ler as escrituras com mais cuidado, com mais técnica, né? E respeitar cada palavra, como a gente aprendeu que cada palavra tem sua importância. E para o Adventismo hoje, esse tema ele é muito delicado, porque o Adventismo ele se orgulha muito de ser a igreja que entende sobre o santuário. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, a gente teve grande conflito com vários teólogos, a mim rodou, a gente foi em várias palestras dele, e então, assim, desconstruir isso para o Adventismo hoje é impossível, porque eles criaram um orgulho em cima desse entendimento. Então, assim, para muitas pessoas é muito difícil você desconstruir isso. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus ela tem poder. Para pessoas que são humildes, que querem ler o passo a passo das Escrituras, não tem como a pessoa não reconhecer. Eu acredito que pela própria Bíblia mesmo, a gente consegue provar que não é o sacrifício de Cristo na cruz que foi jogado por terra. Então, assim, eu acredito que você abordou muito bem, vai continuar fazendo isso, mas é muito importante esse entendimento que a gente entende hoje. E graças à metodologia que a gente tem aprendido. Sim, e muito com relação ao contínuo, eu quero dar graças a Deus. Ele colocou, há muitos anos, uma simples declaração inspirada. Olha, o contínuo é isto, vocês não querem trevas e confusão, mantenha a compreensão correta. Está aqui o diagrama, está aqui os escritos dos que entenderam o contínuo. Entenderam eles tudo? Não. Mais para frente você pode estudar mais. Mas o orgulho de ir e de ver ao espírito de profecia, tipo assim, a última pessoa que Deus deu profecias e visões na história dessa terra até hoje, e simplesmente dizer, ela está errada aqui, escolher lugares onde ela está certa, onde ela está errada, é um ato de orgulho muito grande. E por isso, enfim, o resultado é trevas e confusão. Quais são as trevas e confusão, gente? Só resumindo. As trevas e confusão é que ter perdido esse pequeno elo de verdade lá atrás, faz que simplesmente hoje as pessoas que a gente ama no Adventismo, eles estão esperando o decreto dominical. De verdade, tipo assim. Não só estão esperando o decreto dominical,
eles hoje, infelizmente, mas tem que ser dito, eles estão esperando uma ditadura comunista tomar conta do Brasil. Por exemplo, um erro histórico, profético, altíssimo. Mas é pior do que isso, não é simplesmente por ser um erro. É uma expectativa que vai causar muita dor e que vai desviar muita gente. Um pequeno elo lá atrás, um contínuo, nos coloca numa situação onde a realidade não faz mais sentido. Nas coisas pequenas, se posso chamar o contínuo de algo pequeno, que eu acho que é, perante a realidade do que a gente vive hoje, essa pequena coisa, ser fiel numa coisa pequena, tem impactos muito grandes depois. Ser infiel, né? Como os viagens no espaço, uma pequena mudança de direção, por mais pequena que seja, a longa distância você termina em outro local muito diferente, né? Bom, é isso. Espero que a gente possa ter uma parte 2, a gente continua falando sobre o contínuo e que vocês mesmos vão lá, corram atrás, se algumas coisas não lembram, e procurem. Eu acho que voltar a estudar Daniel e fazer essas coisas vai ser muito importante. Vamos fazer uma oração, então? Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela escola sabatina, pelo tempo juntos, por podermos estudar. Eu peço que o Senhor nos cuide, nos abençoe, nos leve com a sua mão nesses tempos difíceis. Difíceis para o mundo, mas também difíceis para nós aqui no movimento. Nos ajude a entendermos que nós adoramos a um Deus real. Nos lembre que o Senhor é santo e que espera da gente sermos santos também. Que sejamos fiéis no que hoje nos foi dado, para que nos deveres do futuro, que talvez hoje não entendemos, possamos estar firmes. Em nome de Jesus, amém.